Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente, que é compartilhar uma paixão que eu tenho com vocês aí, mas é preciso ter coragem, para eu ser sincero, porque eu não consegui decorar tudo, né? Então fiz as anotações aqui, que é algo que a gente chama de bizu, e é justamente sobre as palavras que eu quero falar. Inclusive essas que eu acabei de citar agora. E as palavras têm um poder muito grande. Tem um dito que o pessoal fala assim: paus e pedras poderão me ferir, mas palavras não. Discordo. Até discordo, inclusive, pode estar nessa conversa aí. Vamos chegar lá. Porque Cecília Meirelles pontuou de uma maneira fantástica. Palavras, ai palavras, que estranha potência vossa, de todos os venenos humanos, é a mais fina retorta. Palavras podem edificar, como palavras podem destruir. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como as palavras são construídas, a tal da etimologia. E para isso eu vou ter que navegar por mares nunca antes navegados por mim, porque eu não me sinto à vontade, não sou especialista no assunto, apenas uma pessoa que gosta das palavras, né? Então vou começar justamente com sincero, que a ideia é o seguinte: quando um grande escultor faz uma escultura, ele pode completar determinadas falhas com cera. Então faz lá a escultura, tudo mais, em madeira, coloca a cera em determinados pontos antes de fazer o molde para ficar bonitinho, arredondado. Uma das técnicas é sem cera, que é onde as falhas aparecem. Então, quando você é sincero, você está disposto a mostrar até mesmo as suas falhas. E para isso você precisa de coragem. Coragem vem do coração, é expor o coração, que é algo que eu estou fazendo aqui. E eu tenho uma dificuldade porque eu não consigo decorar tudo o que eu queria dizer, então eu tive que ter um bizu aqui, umas anotações para eu lembrar de todas as coisas que eu queria falar sobre isso. Decorar é saber de coração. E quando eu falei que eu discordava do texto inicial, eu não tinha nem colocado aqui, ele apareceu aqui para mim. Você distancia o coração, então você discorda. E uma forma de você se defender se você não decorar é você ter um bizu. E bizu conta a lenda que era um livro da onde os professores usavam as questões no Colégio Militar no Rio de Janeiro. Então vou te dar um bizu, vou te dar exatamente o que vai cair na prova. E aí a gente tem que ser mais uma vez sincero para, antes de falar de etimologia, dizer para vocês que eu tô longe da minha praia. Eu vim aqui para dar aula de Física e Matemática, mas eu achei que poderia ter liberdade de estar conversando com vocês sobre isso, por me sentir estar entre amigos, mesmo fazendo gerundismo agora, né? De linguagem fazendo gerundismo ninguém merece. Então eu vou falar para vocês de 3 etimologias que rolam por aí que me parecem ser falsas. Uma é forró, a outra de cadáver, outra de aluno. Cadáver seria você colocar numa palavra só carne dada aos vermes. Então já foi dito que isso aí não tem nada a ver, está totalmente fora. Outra que está totalmente fora é dizer que aluno é um ser sem luz. Inclusive, interessante, num filme que eu amo, Sociedade dos Poetas Mortos, os alunos eles chegam com velas apagadas e acendem as velas nas velas que os professores já traziam, né? A ideia de tábula rasa, né? O professor traz tudo, mas aluno não viria de sem luz. Vem da ideia de que é aquele que a gente deve nutrir, né? O lactante. Muito interessante. Forró, né? Forró
deveria vir de uma simplificação da palavra que significa confusão, forró-bodó. Mas conta a lenda que forró teria vindo de for all, para todos, que era a festa que os americanos faziam em que os brasileiros locais poderiam participar também, né? E aí fica uma coisa interessante que é o seguinte: jamais deixe a verdade atrapalhar uma boa história. O que em italiano parece que se não é vero, é bem trovato, ou coisa parecida com isso, porque eu não tenho ideia de como se fala italiano. Mas é isso, né? São 3 histórias deliciosas e eu vou contar mais uma aqui, que é a diferença entre sóbrio e ébrio. Me parece que brios seria uma medida de uma quantidade de bebida, como se você pedisse uma caneca de chopp. Se você ultrapassa dela, você fica ébrio. Se você segura a onda e bebe menos daquilo, você está sóbrio. Mas eu não tenho a mínima certeza de que essa história é verdadeira. Da mesma forma que eu não tenho certeza que ok viria de zero killed, 0 mortos. Então, mesmo assim, a palavra ok, eu vejo brasileiros falando ok, como se fosse uma coisa muito bacana. Ok, it's just ok. Ok tá bom, ninguém morreu. Mesmo que essa etimologia não seja verdadeira, né? Então fica aí uma ideia de que aquilo que eu estou falando aqui não é necessariamente verdadeiro, porque eu não tenho a profundidade do conhecimento acadêmico para isso. Então, só quero compartilhar com vocês algumas histórias deliciosas. E uma delas foi uma vez que um técnico de futebol xingou outro, chamou de medíocre. E depois de ele se entender, ele falou que assim, olha, eu falei medíocre no sentido de mediano, ele é bom, pode melhorar. Percebe que medíocre é pejorativo, enquanto que mediano é alguém que alcançou a média e tá tudo certo, e tá ok. Bem, é sobre isso que aí sim que eu posso falar da citação, que é de Junito Souza Brandão, de que as palavras não são totalmente sinônimas mesmo quando você queira substituir uma pela outra. Porque as palavras têm um determinado colorido, um determinado sabor, e esse sabor pode vir da origem da palavra. E o exemplo que o Junito de Souza Brandão, que eu já citei algumas vezes, inclusive aqui, é a diferença de considerar para contemplar. Ambas significam observar. Mas quando você considera, você observa os síderos, o espaço sideral. E quando você contempla, você observa algo sagrado, né? Inclusive, numa maneira, contemplando o seu vulto sagrado, né? Então, você com templos, você vê uma igreja, você vê um templo, né? Então, repara que considerar, consideros, vem do espaço, então você vai falar sobre coisas mais técnicas, então você considera uma questão de matemática, você contempla um ato religioso, né? Então percebe aí como é que a palavra vai encaixar bonitinho e vai ter o poder dela aumentado se você souber do que tá se falando. E outra, né? Astro, desastre. Olha, que é uma palavra que vem do horóscopo, porque você prever uma desestrela, uma estrela agourenta, uma coisa ruim, um desastre. Já que a gente está falando sobre palavras, anotei aqui um trio que eu acho muito interessante, que tem a ver com você falar. Então, 3 palavras que parecem não ter uma raiz comum e tem nefando, infante, né, no sentido do guerreiro, né, a arma de infantaria, e infantil. Repara que fanos viria de falar. Então, nefando é aquilo que não deve ser dito, aquilo que não pode ser falado. Infantil é aquele que não domina a fala, que não fala da maneira adequada. E infante é aquele soldado que não tem direito à resposta. Ouve a ordem e cumpre sem retrucar. Por isso que ele é infante, ele não responde, ele não fala, ele faz. Chegamos a um momento difícil. Preconceito. E preconceito,
a gente tem em palavras como peste negra, a fome é negra e por aí vai, desvalorizando os nossos irmãos afrodescendentes, quando a gente sabe que uma das coisas que mais pode desqualificar um ser humano é justamente o racismo. Então, repara aqui que a palavra escravo tem muito pouco a ver com nossos amigos afrodescendentes. Vem de eslavo, que era um grupo de escravos especiais que tinha na Europa, né? Tanto que em inglês também é slave. Então, repara que preconceito é um conceito anterior a você conhecer a realidade. Repara como é pejorativo. Diferente de você ter uma previsibilidade que você pré-enxerga. E algo que eu lembrei agora, né? Os titãs, Prometeu e Epimeu. Acabei de lembrar agora. Prometeu é aquele que enxerga à frente, Epimeu é aquele que só enxerga para trás. Então, quando os deuses deram Pandora, que tinha todos os dons, ela tinha, dizem que não era uma caixa, que era qualquer outra coisa, porque os gregos não tinham caixa. Ela tinha essa caixa e Prometeu avisa. Prometeu aquele que enxerga à frente, avisa Epimeu, que é o cara que enxerga só o passado. Cuidado! Essa que tem todos os dons também tem essa caixa aí que causou o problema, do qual fugiu tudo menos a esperança. E ainda no tema de preconceito, repara como a palavra histeria está associada às mulheres. Inclusive, muitas palavras que você fala no masculino normalmente de maneira positiva, se você colocar no feminino, elas ficam pejorativas imediatamente, né? Então, tem até uma coisa jocosa, de muito mau gosto, que faz a comparação, palavra por palavra, onde o masculino é uma ideia totalmente positiva e o feminino é uma palavra totalmente negativa. Então, a gente mostra o nosso preconceito na linguagem. Hísteros é útero, então seria uma doença exclusiva das mulheres. Veja aí como está o preconceito na linguagem. Bem, outro preconceito que a gente tem é a palavra sinistro, que quer dizer canhoto. Repara que o canhoto ele tem a capacidade de apertar a mão direita e bater com a mão esquerda. Então, havia um preconceito enorme contra quem é canhoto. Em determinadas sociedades, as crianças são quase que mutiladas e impedidas de escrever ou fazer qualquer coisa com a mão esquerda. Então, o sinistro é aquele que faz coisas com a mão esquerda. Repara como, ao contrário, quem faz com a mão direita, né, é destro, faz a coisa direita. Se estuda lei, ele estuda direito. Se ele está politicamente ao lado do rei, ele é de direita. Se por acaso ele está ao lado oposto do rei, ele é de esquerda, né? Então, repara como é que a linguagem traz o preconceito. Outra aqui a gente vai ter que falar de maneira sutil, até porque esse é um canal de família, né? Então, recuar e acuado. Recuar é andar em direção ao recuar, né? Acuado é quando você está com uma parte das suas costas na parede, você está acuado, né? Então, inclusive, em português de Portugal, essa palavra que eu não estou falando aqui, monossilábica, ela significa nádegas, né? Então, repara, recuar, andar em direção ao, e acuado é quando você está encostado na parede. Agora, das etimologias, algo que causa confusão e eu acho interessante. Vamos lá. Dizimar. Dizimar não é exterminar. Dizimar é elevar a 1/10. E é interessante que aí a língua inglesa ajuda um pouco, né? Que é decimated, né? Então, decimar seria, assim, talvez uma tradução interessante para o português, se fizessem na época. Mas dizimar é tornar 1/10. Tanto
que oferecer o dízimo é oferecer 1/10 do que você recebe à sua religião. Inclusive, religião é religare, é você se ligar novamente ao sagrado. Olha como é que a gente vai lembrando. Que beleza! Hambúrguer. Bem, hamburger em inglês, né? Você para pensar que a palavra ham tem o significado de presunto. Mas não é todo hambúrguer que tem presunto. O sanduíche feito com... O sanduíche feito com carne e pão, ele se tornava prático para viagens. Então, os imigrantes alemães que vinham da cidade de Hamburgo passaram a fazer esse tipo de sanduíche para oferecer nas viagens. Então se transformou em hambúrguer. Ilhas Canárias. Gente, não tem nada a ver com pássaro. Canes é cão, né? Então a ilha dos cães. Outro, biscoito. Aquilo que é cozido bis 2 vezes. Ou cozido à beça. Essa aqui é deliciosa. Canguru. Outra que fica naquela parte inicial de que é uma história tão boa que se não for verdade, paciência, pessoal, porque a história é ótima. Canguru seria, na língua dos aborígenes, eu não sei. Então, quando os doutos ingleses chegaram na ilha e ficavam apontando para aquele bicho ali que fica pulando, que assim, o aborígene não entendia a linguagem, ficava assim, não sei o que você está falando, eu não sei, canguru, 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 e o bicho ficou com o nome de canguru. Essa é tão deliciosa que deveria ser verdade. Um pouco triste, né? Itaorna. Ita é pedra, orna é podre, então fizeram uma construção importante aqui no Brasil, na praia de Itaorna, Pedra Podre. Então, quando o prédio derivou um pouquinho, eles, ao invés de fazerem prospecção geológica, talvez poderiam perguntar aos índios que conheciam há muito tempo e chamavam aquela praia de Pedra Podre. Num tom um pouquinho mais leve, Leucoteia e Leucócito. Leucoteia é uma deusa que a única participação que eu lembro dela na mitologia grega é quando Ulisses ou Odisseu já não tinha mais nada e estava nadando nu. A única coisa que a deusa branca, Leuco, deu para ele foi um pequeno pano para que ele protegesse o que era mais importante, o coração. Ele só precisava... Naquela travessia dele, olha como é belo, proteger o coração, né? Core, né? O que é central, o que é importante, o que tem aí no sentido de espiritual. Então o branco também é o glóbulo que chamamos de leucócito, né? Então Leucoteia, a deusa branca, e leucócito, a célula branca. Bem... Americano, jamaicano e por aí vai, é aquele que mora num lugar. Então por que nós não somos brasilianos, nós somos brasileiros? Porque nós somos aqueles que fazem algo, aqueles que transportam e que beneficiam o pau-brasil. Ou seja, a nossa primeira ideia de nação não vem do fato de que nós vimos daqui, mas que nós oferecemos algum trabalho para a coroa portuguesa sendo daqui. Por isso que nós somos brasileiros e não brasilianos. Bem, já que é brasileiro, tem o nome de 2 bairros aqui que eu acho 2 histórias deliciosas, né? Realengo veria de Real Engenho, né? Então, alô, alô, Realengo. E Piedade, a história é ainda melhor. Ali parece que se chamava algo tipo a Estação das Gambás, né? Tinha um aguadeiro ali perto e os moares e os cavalos faziam muita sujeira lá. Então, como era um local com cheiro desagradável, o nome do bairro era a Estação das Gambás. Então, fizeram um pedido, se eu não me engano, para Dom Pedro II... Querido imperador, Vossa Excelência, com sabedoria divina, por favor, mude o nome do bairro por Piedade. Então o nome do bairro hoje é Piedade.
E tão delicioso quanto essa história é torcer. As pessoas levavam lenços, né? E as moças levavam lenços brancos para ficar acenando para os seus atletas durante as partidas de futebol, na mesma forma que na idade medieval as ladies faziam para os cavaleiros, né? Aí cavaleiros mesmo, né? Porque vem de cavalo, né? Cavalheiro, espero que eu esteja sendo com vocês agora, né? Então, quando ficavam com lenço, ficavam nervosas lá, torcendo. Então ficou aquela ideia, para quem você torce? Bem, é isso. Essa é o que eu queria falar para vocês, né? E me despeço falando meu nome, Remo Noronha de Albuquerque, que tem origem italiana, que tem origens de novo cristão, né? Noronha, algum ancestral judaico meu foi batizado à força para poder vir para o quinto dos infernos, para vir para o Brasil. Um quinto dos infernos, porque um quinto da riqueza ia para a coroa portuguesa. E Albuquerque, domadores de cavalos brancos de origem árabe. Então, isso explica de eu ter essa graça de ser totalmente vira-latas. Por isso que se eu perguntar seu nome e você quiser deixar no comentário, eu lhe pergunto qual é a sua graça. Qual bênção seus pais deixaram quando escolheram seu nome? É isso. Muito obrigado.